Então, estamos a postos. Boa noite a todos. Estamos aqui, nós da equipe do Rota, eu, Evandro, Carla, Gabi, dê um alô aí para o pessoal. Boa noite a todos. Tem a Juliana também, da produção. Tem a Bruna, também da produção. Então, vamos começar hoje nossa segunda atividade do seminário, que estreou agora no bate-tela anterior, que foi super legal. Para quem não viu, a gente vai tentar colocar no YouTube. Enfim, o Governo Federal, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Aldir Blanc, apresentam o 5º Rota, Festival de Roteiro Audiovisual. Esse é o seminário, né, que é apenas uma das linhas de ação do Rota. Além disso, nós temos uma amostra competitiva de curtas, cuja votação popular está aberta no site do Rota. É só entrar lá, assistir os filmes, escolher o que você achar melhor. São 7 curtas de ficção e 8 curtas de documentário. E a votação está aberta até domingo, às 18 horas. Terminando a votação, a gente vê lá o resultado e na cerimônia de entrega dos prêmios, que será logo em seguida ao pitching, às 20 horas, a gente tem o resultado da votação popular. Então, corre para ver os filmes, tem até domingo. Nesse mesmo dia da cerimônia, temos também um pitching ao vivo, com os 10 finalistas do Laboratório de Projetos de Série, e também vai ser com votação popular aberta ao público. Assim que acabarem as 10 apresentações, a gente abre a votação para o público também. Tá? Além da mostra, nós temos o concurso de roteiros de curta-metragem, que está na fase final. Os jurados estão lendo os roteiros para definir quem são os vencedores das categorias melhor roteiro, melhor diálogo e melhor personagem. Temos também um encontro de negócios, que esse ano está contando com 21 empresas participantes. E o que mais que tem? Enfim, esse ano a gente está fazendo pela primeira vez o Rota com tradução em Libras. Temos aí a Mônica e o Rafael para trabalhar hoje aqui conosco na tradução. E deixa eu ver o que mais temos que dar um recadinho. E a nossa mesa de hoje de agora é a pesquisa em roteiro no Brasil, com Marcel Vieira, da Universidade Federal da Paraíba, Maria Caú, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Pablo Gonçalo, da Universidade de Brasília, e com a mediação da nossa teacher, Carolina Amaral, que é professora, roteirista, e atualmente está realizando uma pesquisa do pós-doutorado financiada pela FAPERJ. Então, eu vou passar a palavra para a Carol, e ela vai conduzir essa mesa aí. Espero que todo mundo aproveite bastante e tenham uma boa mesa. Gente, boa noite. É uma honra estar aqui, olhando essas carinhas todas. É uma honra que o Rota esteja na 5ª edição, né? Obrigada pelo convite, obrigada por todos os convites, que eu, graças a Deus, participei de todas as edições. E essa mesa é muito especial, porque a gente já fez mesas sobre pesquisa de roteiro, mas a gente trouxe só pesquisadores do Rio de Janeiro. E hoje a gente está tendo a oportunidade de ouvir outros pesquisadores de outros lugares do Brasil, de Brasília, da Paraíba, e eu estou muito feliz de estar aqui mediando e ouvir mais sobre a pesquisa em roteiro, que acho que é um assunto pouco falado em festivais de roteiro. Então, também estou aqui na presença dos meus colegas de seminário de roteiro da Socine. Esse ano vai ter, na versão online. E, sem demorar muito, vou apresentar os nossos colegas aqui. O Pablo Gonçalo, que vai ser o primeiro a falar, que é professor da UNB, desenvolve atualmente a pesquisa sobre roteiros não filmados.
uma pesquisa que é resultado de um pós-doutorado dele, que teve apoio da UNB, da USP, da University of Chicago e financiamento da Fulbright. A palestra dele hoje é Gatekeeping e Especulação na Hollywood Clássica. Pablo, você pode começar, depois cada um que for falar eu apresento. Tem 20 minutos e eu vou avisando no chat, tá? Obrigada. Obrigado, Carolina. Boa noite todas, todes, todos. Um prazer estar aqui. Obrigado, Evandro. Obrigado, Maria, pelo convite. Um prazer estar do lado do Marcel, de todo mundo aqui. E, sobretudo, a oportunidade de falar de roteiro. Parabenizo muito a iniciativa do Rota. Eu acho que, como é mais aí do Rio, nunca tive a oportunidade, mas já percebi frequentar, né? Mas acho que é muito importante, eu vou falar um pouco disso hoje, roteiro é muito encontro, troca, né? Um trabalho muito coletivo e às vezes a gente tem uma ideia de um trabalho isolado e pesquisa também, eu acho que tem essa troca que é importante de ocorrer com frequência, né? Então, acho que é bom a gente estar usando as armas do Zoom para criar novas sinapses, né? Eu vou falar rapidamente da minha trajetória, assim, de como eu cheguei nessa pesquisa, tá? Porque acho que tem um caminho sobre os roteiros não filmados que eu já estou uns 10 anos, mais ou menos, traçando, é o finalzinho do meu doutorado, e depois vou falar do que eu encontrei. Essa pesquisa foi feita em 2019, ainda está em desalinho, estou lidando com esses movimentos todos, e também, para mim, é uma grande oportunidade, que ela tá, ano passado eu não consegui, escrevi bastante sobre ela, mas ainda está no momento de não publicar, publicar em aquele momento de artigo, livro. Então, acho que é a primeira vez que eu estou falando dela aqui, nesse contexto mais aberto, depois da pesquisa. Tá. Eu fiz o meu doutorado sobre o roteiro na Alemanha, o roteirista, uma parceria do Peter Handke com o Wim Wenders, né? E durante o doutorado eu descobri uma série de roteiros não filmados deles, né? Do Wim Wenders, do Peter Handke, aquele escritor que depois ganhou o Nobel em 2019. E eu me lembro que uma colega nessa pesquisa, essa pesquisa foi feita em loco, na Alemanha, e ela me mostrou uma antologia que me mexeu muito a cabeça, chama uma Antologia do Cinema Invisível, ela é em francês, Antologia do Cinema Invisible, e que coletava, na época que o cinema estava fazendo a efeméride do primeiro século, 100 anos, coletava 100 roteiros que nunca tinham chegado às telas de diversos escritores. Então, você tem o roteiro Stefan Zweig, Cummings, Antonin Artaud, muitos escritores europeus, né? E é um catatal, hoje ele está a 320 euros na Amazon, é quase impossível de ser comprado, mas assim, estava na biblioteca e eu fiquei lendo aquilo ali, e desde então essa questão dos roteiros não filmados, né, de roteiros que são escritos, que têm ideias fílmicas variáveis, muitas vezes consistentes, né, mas que elas não chegam às telas por diversos motivos, começaram a me zombar, me bagunçar a cabeça, né? Eu não via nenhum trabalho específico sobre esse tipo de material, e todo mundo que escreve o roteiro tem roteiro na gaveta, né? Eu acho que não conheço algum roteirista que também tinha essa prática né, de ter escrito, de ter convivido com muito amigo roteirista, e é muito comum você ter roteiro engavetado. Se é hoje, sempre foi na história do cinema, então meu trabalho sempre foi muito historiográfico nesse sentido. E aí eu fui atrás comecei a coletar, virou uma obsessão minha. Vi algum roteiro não filmado, arquivava e lia depois, né? E aí fui pegando. No doutorado mesmo, meu primeiro livro tem esses roteiros não filmados do Fitzgerald, que é o escritor americano famoso, Bertolt Brecht tem 38 roteiros, eu estava na Alemanha, eu trouxe, e fui publicando um pouco de uma maneira não muito organizada, né? E isso eu falei, vai ser meu projeto de pós-doc quando vier a possibilidade, né? Porque aí você vem, entra concurso, né? A pesquisa para um pouco, depois você entra na universidade, logo no início. E em 2019, eu fiz um projeto e a minha ideia era dupla, começar a rastrear um pouco o que tinha de roteiro não filmado no Brasil e um movimento meio radical, mas que eu acho que hoje foi acertado, assim, estou muito feliz com ele, de ir para os arquivos de Hollywood, para os arquivos norte-americanos, num período de 30 a 45. Quem trabalha com estudos de roteiro, né, na Screenwriting Research Network, que é a SRN, né, esse roteiro do blueprint, que é chamado, quando o roteiro é para ser filmado exatamente da maneira que ele está escrito, assim, tem uma convenção de que foi estabelecido nesse momento, entre 1930 e 1945, então eu falei, vou olhar
os roteiros não filmados desse período de Hollywood, né? E fui para os Estados Unidos. Primeiro no Brasil, fiz uma varredura, e tem alguns artigos já publicados sobre roteiros não filmados do Mário Peixoto, Joaquim Pedro de Andrade e o Vitor Lima Barreto, né, da época da Vera Cruz. E se vocês quiserem, no debate eu falo um pouquinho disso, já tenho apresentado. Tá? Tem uma singularidade, são roteiros bem interessantes, mas o salto histórico é diferente, era uma outra metodologia. Eu venho trabalhando, a metodologia que eu venho propondo é chamada de uma arqueologia especulativa, por isso que estou falando de gatekeeping e especulação, e já já eu mostro isso para vocês. Então, nos Estados Unidos, quando eu cheguei nos Estados Unidos, primeiro comecei a ver muito filme de Hollywood, que nunca foi uma época do meu domínio, então uns 3 anos que eu estou imerso vendo filme desse período, basicamente de roteiristas, né, focado mais em roteiristas do que autores, do que diretores, o que é ótimo. E quando eu cheguei lá, imaginando que ia encontrar muito material também sobre roteiros não filmados, eu fui conversando com vários colegas e realmente tem muito arquivo, o que é ótimo, os arquivos são muito espalhados. Aí eu tive a sorte de ter financiamento, porque os arquivos foram em 5 cidades diferentes que eu fui coletando. Arquivo em Los Angeles, bastante, mas também em Madison, em Nova York, em Chicago, no Texas também. Enfim, estão todos espalhados, porque lá eles compram arquivos e deixam espalhadinhos. Então, você tem que até entender onde é que estão os roteiros, né? Era um processo. Mas não tinha também nenhuma pesquisa sobre roteiros não filmados. O que tem me dado mais trabalho, porque eu tenho que sistematizar um pouquinho o que seriam esses roteiros não filmados para Hollywood. E aí veio esse trabalho com gatekeeping. Tem como... Eu preparei uma apresentação aqui, eu não sei se está liberado compartilhar a tela, se vocês quiserem eu apresento, que acho que ajuda a visualizar. Pronto. Aí eu estou chamando muito esse conceito de gatekeeping, tá? O que eu estou pensando como gatekeeping não é um conceito que eu vi que era uma prática constante na Hollywood desse período, tá? O que é essa gatekeeping? Gatekeeping é um conceito de você ter um limiar. Eu costumo comparar isso com a Jornada do Herói, que tem um guardião do limiar, que acho que todo mundo conhece. O gatekeeper, que é a pessoa que está no limiar, é alguém que fala ok ou não, você pode entrar ou não. É o porteiro da boate, mas também pode ser o curador de um festival, pode ser um editor de jornal, pode ser um editor de revista acadêmica, pode ser alguém de uma banca de mestrado. Enfim, todo mundo algum dia deparou com gatekeeper. O que eu percebi é que você, em Hollywood, você tinha 2 tipos de gatekeeping. Tá? Um interno aos estúdios, que eram os próprios roteiristas e muitas vezes supervisores dos departamentos de história. Então, assim, a minha grande pesquisa foi cada vez mais para tentar entender esse departamento de histórias, story departments, dentro da Hollywood, né? E que eram mega corporações já na década de 30, tá? Então, o primeiro é interno, nesse momento, aos departamentos de história. Só para vocês terem uma ideia, em 1930, a MGM, né, que é um dos estudos que eu estudei bastante, eles tinham, aqui são 1000 romances, não são 100, eles tinham muitos leitores de obras que apareciam em um ano. Então, em um ano, por exemplo, eles liam e fichavam, catalogavam cerca de 1000 romances, 500 histórias curtas, 1500 peças de teatro e 1300 peças estrangeiras. Essas 500 histórias curtas, muitas vezes, eram propostas de roteiro para serem filmadas. Só que isso que eu estou falando, o que isso é em um ano, tá, gente? Em 1930. Vocês terem ideia de quantas pessoas estavam lendo e catalogando aquilo lá para decidir quais eram os 10 filmes filmados no outro ano. Né? Era um processo, o gatekeeping aí é um processo decisório interno. E eu fui pegando alguns roteiros, por exemplo, um roteiro do Ben Hecht, que passou um pouco por esse processo. Ele era uma adaptação do o inspetor-geral do Gogol, que tem um fichamento assim, de umas 2 páginas falando que daria um bom filme. 15 anos depois eles pegam, compram o direito autoral daquele filme, mandam para o roteirista. Aí o roteirista, eu peguei a primeira versão do Ben Hecht e do Charles Lederer, e aí eles têm um escrutínio enorme que fala que aquele roteiro está bom por causa disso, ruim por causa de algum motivo, né? E num processo de um ano, eles têm 38 tratamentos.
daquele roteiro até chegar ao filme. Então, tem uma maquinaria da relação de história antiga, a gente está falando isso de 90 anos atrás, não é? Que isso seja hoje, acho até, assim, e nem sei se é muito assim hoje, mas acho que é próximo em algumas questões. Então, dentro dos departamentos de história, você tinha essa questão, assim, os produtores, né, as conferências de histórias e essas constantes revisões. E isso chegava a uma possibilidade de ter um roteiro não filmado, ou não filmado. Essa é uma planilha que eu trouxe, eu não sei se está dando para ver. Está dando? Essa é uma planilha que eu achei, o Dory Sherry, que foi um dos diretores executivos da MGM, essa é uma planilha quando ele era um diretor do departamento de história, que eu precisava ver como é que eles contabilizavam os roteiros não filmados. Aqui eles chamam de histórias abandonadas e inativas. Então, no ano de 1942, 43, eles tiveram 14 histórias que eles deram um semi-ok, botaram um tempo, um dinheiro, né? Então eles falaram que gostaram, por exemplo, $225 mil pagando os roteiristas para fazer aquela história, mas aquelas histórias não foram adiante. Isso, para mim, é um grande achado, porque mostra que os roteiros não filmados eram prática da existência dos estúdios mesmo, né? Então, aí tem o tempo que eles colocam em dias e tudo mais. Outra questão que é importante, desculpa se eu estou indo muito rápido, porque eu tenho pouco tempo, então tem que atravessar mesmo, senão a gente volta nisso depois. Mas tem o abandono, a inativação dessas histórias, elas continuavam no copyright dos estúdios. Então, se os estúdios querem 10 anos depois voltar com aquilo ali, eles voltam, porque o copyright é completamente deles. O outro gatekeeping que eu achei era um gatekeeping... Vixe, tá horrível isso aqui, vou fazer rápido. Era um gatekeeping externo, tá? Externo aos estúdios. Você tinha um código Reis, que era um código de censura na época, mas era um código não exatamente estatal, era uma autorregulação do... Eles fizeram um código, né, de comportamento em 1934, e aquilo ali, uma das primeiras coisas era mandar o roteiro, se o roteiro tivesse assim, umas polêmicas, né, ele tinha um escrutínio, e aí você conseguia regular para não ter uma invalidação do filme depois que lançado, né? O que eu percebi, então eu peguei alguns casos da pesquisa, então assim, eu pego alguns roteiros do Ben Hecht, tem um gatekeeping interno, e alguns outros que tem um gatekeeping que o diretor, o produtor, como o Selznick, topa fazer o filme, mas ele é barrado lá na hora do Código Reis, e aí eles vão pedindo para mudar praticamente o arco dramático da personagem. Né? No caso, eu peguei um roteiro da Sarah Bernhardt e o roteirista, o diretor ou o roteirista decidem hibernar. Né? E aí tem essa coisa, o Billy Wilder falava nesse momento, por exemplo, que eles escreviam na Paramount, lá em 1930, 11 páginas toda quinta-feira, né? E que então era uma forma de escrita muito fabril, uma divisão fordista de trabalho, né? Que eu acho que o gatekeeping é uma das práticas de escritas mais interessantes desse momento. Na pesquisa, gente, eu encontrei cerca de 45 roteiros não filmados, tá? Foram encontrados. Os roteiros foram, assim, de Billy Wilder, Herman Mankiewicz, Ben Hecht, Francis Marion, Preston Sturges, todos tinham. Tá? Eu nem consegui alguns roteiros, por exemplo, eu tive os que valiam a pena estudar, eu copiei eles inteiros, fiquei dias assim, transcrevendo os roteiros para ter o material, porque eles têm um copyright, eles não deixavam tirar fotos. Na Margaret Herrick Library, que é o arquivo do Oscar, não podiam tirar fotos. Do Billy Wilder, eu acho que esse é o roteiro mais interessante que eu encontrei, que eu acho que vale a pena publicar. Roteiro de 1938, um pouco antes dele estrear como diretor em Hollywood, ele já tinha estreia. Né? Um roteiro muito interessante, se passa em Viena, chama Heil Darling, e é um jornalista norte-americano que está cobrindo a chegada de Hitler em Viena. E aí vem umas comédias típicas do Billy Wilder, e é muito interessante, porque aí eu acho que tem um pouquinho da metodologia da arqueologia especulativa. Porque esse roteiro do Billy Wilder, ele já tem muito dos trejeitos temáticos, estilístico, que ele foi desenvolver alguns outros roteiros depois. Tá? E mais do que isso, ele toca numa questão que naquele momento o Código Reis não deixava tocar, que é a do antissemitismo. A gente tem essa ideia de que Hollywood é uma fábrica antissemita, mas Hollywood já foi, que era um produtor, ainda é, né? Bancada por judeus, né?
mas ela foi completamente reticente em colocar a pauta do antissemitismo nesse período. Então, eles abordam, eu peguei esse roteiro, do Ben Hecht também vai falar da Sarah Bernhardt, e tenta botar uma judia orgulhosa, e aquilo ali foi freado pelo Código Reis, que eles não queriam mostrar um judeu que afrontasse o antissemitismo nesse período, né, no período de 42, 38, isso aí só foi depois, lá para o final dos anos 40. Chaplin foi um dos primeiros a fazer isso, mas naquele momento tinha uma ideia dramatúrgica, né? O Herman Mankiewicz fez isso também, o filme Mank toca um pouquinho essa questão. E outra roteirista que eu estou trabalhando, e semana que vem eu vou fazer uma apresentação sobre ela, é a Frances Marion, uma roteirista-chave. Eu descobri 2 roteiros não filmados dela, mas um está sem data e outro é tardio, né? E aí a grande sacada dessa pesquisa é o seguinte: esses roteiros, por exemplo, eles são estética pura. Eu não sei por que eles não foram filmados. Eu precisaria de uma pesquisa mais adensada nos arquivos. Eu encontrei algum rastro dele, tentando entrar na MGM, eles falaram que ia ser parecido com os roteiros que o Lubitsch fez, como To Be or Not to Be, né? Então, o roteiro que estava ali, na Inótica, todos esses roteiros. Os do Ben Hecht foi o que eu consegui traquear melhor, toda uma série de documentos, de cartas, memorandos, que vão com que eu consiga ter a noção do porquê que eles foram impedidos, de fato, né? Então, isso que me dá mais interessante, um caminho mais interessante para traquear esse movimento. A Frances Marion eu não tive isso, mas ela é uma roteirista-chave do cinema mudo, né? Primeiro por ter sido uma roteirista mulher, né? Ela foi da época da MGM, ela foi head, né? Ela foi uma das gatekeepers dos roteiros da MGM também, criou uma estética feminista bem forte, né? E eu estou pegando nos roteiros dela algumas construções que eu vi nos filmes que ela roteirizou que não estavam bem salientadas. Por exemplo, os roteiros dela têm alguns atos dramáticos de matar. Um roteiro dela mata o marido, que a oprime, e no outro roteiro ela mata o pai. Então tem essas questões de como essas opressões masculinas, que estão muito claras no roteiro não filmado, às vezes elas estão dispersas em vários outros elementos. Então, o trabalho do que eu vou chamando de arqueologia especulativa é tentar, pelos roteiros não filmados, traquear, ver os rastros de autoria de um roteiro, ou de um roteirista. O que eu defendo sempre é que, muitas vezes, como a gente sabe, todo mundo escreve o roteiro, e a prática do roteiro, você vai tendo layers, né, um palimpsesto, né? Cada vez mais uma camada de intervenção, seja de comentário, seja da direção, seja da produção, seja da censura. O roteiro não filmado é uma ideia quase pura, quase um estado que o roteirista gostaria que ficasse, né? Então, ajuda, para mim, como pesquisador, a entender as inquietações mais caras a cada um desses roteiristas, né? Bom, em que pé que está a pesquisa hoje, que acho que já está chegando aqui num tempo, eu não estou vendo, eu vou parar o compartilhamento. Isso aqui é só para a gente... deixa eu ver aqui, voltar. A pesquisa hoje está no momento, isso aí minha ideia é virar um livro mesmo, eu estou por enquanto chamando o título de Hollywood de Papel, né, essa ideia de entender esse momento de Hollywood, e porque eu acho que eu tenho um material assim, interessante, não vejo essa discussão nos estudos de roteiro tão centralizada, a gente tende a estudar cada vez mais os roteiros, que eu acho que tem muito estudo muito bacana, né, mas e que eu acho que são de várias questões de autoria, questões de séries de TV, de práticas de criação, que são fundamentais, mas a minha ideia é tentar dar uma historicidade nos roteiros não filmados, né? Interromper completamente. Uma historicidade no sentido de ver o que eles têm para nos ensinar, porque a minha grande pergunta, minha grande inquietação era sempre essa, quando eu comecei a trabalhar com roteiros não filmados. Por que a gente não entende essa peça dramática como próximo ao teatro, por exemplo, né? Por que a gente não tenta entender um pouquinho da carreira do Billy Wilder, vendo o que ele produziu em 1938? Por que a gente não entende só, a gente tende a entender só o que foi filmado, sendo que são pessoas obsessivas por escrever, né? São autores em vários aspectos, né? A Frances Marion, por exemplo, tem mais de 300 roteiros, e muitos deles são de filmes perdidos, né?
E isso foi uma grande surpresa. Todos eles não eram apenas assim, tinham várias produções não filmadas, como eram muito ciosos de guardá-las, tá? De tê-las assim, em algum momento, alguma historicidade. O que eu acho que não tem, eu acho que vai pegar um pouquinho a pesquisa da Maria, tal, essa percepção editorial, muitas vezes, de trabalhar com... A gente tem uma tendência de publicar roteiro, mas de roteiro filmado, o que não é ruim, né? Eu não estou de maneira nenhuma, não acho, vejo problema nenhum nisso. Mas é uma episteme, é uma maneira de entender a prática da escrita, né? Porque ela tem uma historicidade, não é necessariamente porque está filmado que virou um roteiro melhor ou pior. Isso é muito claro nesses roteiros. Os roteiros que eu li, eu tinha uma ideia que eu estava descobrindo outra historicidade de Hollywood. E, gente, a gente está falando de Hollywood, no momento rico dela, que tem uma mega produção, né? Então, é muito mais uma maneira de tentar enxergar a historicidade e a dramaturgia real daqueles roteiros, né? E claro que esses roteiros são muito diferentes. Eu estou pegando argumentos, não estou pegando... Alguns casos eu pego o shooting script, né? O final draft. E então não são necessariamente assim obras acabadas. Elas precisariam de um projeto editorial. Mas são obras muito consistentes, que se alguém quiser trabalhar e fazer e dar essa historicidade, né? Eu acho que isso gera. E isso tem virado uma prática, em alguma medida, da indústria, eu acho. Né? Por exemplo, estava lendo semana passada, eu acho que esqueci qual é o diretor brasileiro que vai filmar um roteiro do Antonioni. Né? Isso eu acho muito interessante. Mas ele teve um acesso privilegiado, ele conhecia um parente que tinha uma ideia e vai ali. Então, na verdade, eu acho que tem uma pauta que eu acho que ela é um pouco estética, histórica, mas ela também é um pouco de uma decisão política, de dar historicidade que não seja uma historicidade ditada pela indústria. Eu acho que isso que é o projeto político que tem por detrás, o cinema tem uma historicidade de apagar os seus rastros por uma temporalidade industrial. Eu acho que recuperar os roteiros não filmados é um pouquinho nessa contramão de uma coisa que coloca o roteiro descartado e o roteiro que não passou pelo gatekeeping como sem ter uma voz histórica. É isso, o tempo esgotou. Agradeço muito, vou estar aqui para os debates. Quero ouvir o Marcel e a Maria. Obrigado, gente. Obrigada, Pablo. Muito bom conhecer a sua pesquisa. E fiquei pensando quantas vezes eu já fui gatekeeping, tanto como júri, como curadora e como de mim mesma, né? Então, vou passar aqui para o Marcel. O Marcel é professor da UFPB, de roteiro e ficção seriada, e atualmente desenvolve uma pesquisa financiada pelo CNPq sobre salas de roteiristas para a criação de série no Brasil. A palestra dele hoje é sobre processos de criação na cultura das séries brasileiras. Marcel, obrigada. Estou muito feliz de você estar aqui. Eu que agradeço, Carol. Boa noite, né, a todo mundo que está aqui numa terça-feira, pelo menos aqui na Paraíba, com bastante calor e mais de 120 pessoas, então é um debate com certeza muito interessante, muito bom ouvir o Pablo. Um dos últimos textos dele, né, aquele sobre o Mário Peixoto, Joaquim Pedro, né, um texto muito importante, talvez seja até bom depois botar aí no bate-papo, porque é bem bacana para ver como é que o método se manifesta, digamos assim, né, numa pesquisa textual mesmo. Né, bom estar aqui também com Maria, né, nosso seminário da Socine que começa esse ano, estamos bem empolgados, feliz também de estar nesse debate né, num campo de investigação, digamos assim, mais acadêmico, mas com essa interface com muita gente que talvez esteja mais curioso sobre o que é realmente estudar roteiro, como é que a gente lida com questões teóricas, com questões de método nas nossas pesquisas, que tem interface com a prática, né? Mas muitas vezes elas estão como uma tentativa de ir além do que boa parte da bibliografia comum que a gente tem nos nossos cursos de roteiro nos aponta, né? Então, para tentar manter aqui o tempo, eu vou ler, enfim, lendo, intervendo aqui só para eu organizar melhor o meu pensamento.
Então, essa pesquisa que eu estou desenvolvendo hoje, ela começou em 2019, é uma pesquisa intitulada Dramaturgia Seriada Contemporânea, Processos de Criação na Cultura das Séries Brasileiras, e tem como objetivo entender como se consolidou diferentes métodos de criação colaborativos a partir de séries produzidas, séries desenvolvidas, na verdade, né, através de editais de fomento via indução federal, né, sobretudo 2 editais, que é o edital finado, né, ambos finados, por enquanto, pelo menos, Prodave 03, de desenvolvimento, né, de obra única, né, e o 03, que era o Núcleos Criativos, e 05, que era de obras únicas, né. Então, ou seja, como é que, dentro de um modelo que privilegia, né, como era o FSA, os editais com distribuição regional, e muitas vezes você tinha produtoras fora do eixo Rio-São Paulo, com pouco ou nenhuma experiência no desenvolvimento de séries, né, ganhando recurso para desenvolver ficção seriada. Ou seja, como é que se deu a incorporação de um conjunto de metodologias que são metodologias muito mal sistematizadas, né, de processo de criação colaborativo, nesse modelo que é a grande coqueluche do mercado, né? Ou seja, sala de roteirista, sala de roteirista, mas exatamente o que é isso, como é que ela opera e quais são as suas lógicas, inclusive, né, internas, em questão de acreditação, de validação, de autoria, enfim. Eu acho que é um campo que nos coloca diante de várias questões. Antes de aprofundar, digamos, o que me perturba, digamos assim, neste projeto, eu acho que é importante a gente se perguntar, né, o que é que se estuda quando se estuda roteiro, né? Quando a gente faz disciplinas, né, todos aqui já, né, Pablo, Carol, Maria, já demos disciplinas de roteiro, a gente trabalha muito mais com uma praxis, né, ou seja, com um conjunto de ferramentas, né, para execução de dramaturgia, de uma dramaturgia audiovisual. Mas quando a gente estuda, né, a nível de pesquisa acadêmica, o que mais a gente está estudando quando estuda, né, isso que a gente chama de roteiro e isso que se convencionou chamar, né, de estudos de roteiro, né, de screenwriting studies, né? Ou seja, como é que se constituiu este campo e que caminhos possíveis ele hoje abre para o seu desenvolvimento e para a sua ampliação. Como eu vejo, esse campo se formou, primeiro, a partir de uma recusa inicial desta perspectiva mais pragmática, sobretudo dos manuais, né, dos how-to, né, que são muito comuns na bibliografia dos cursos, né, de roteiro, e se consolidou a partir do que eu entendo como 3 eixos fundamentais, né? Num primeiro, eu estou chamando de históricos autorais, né? São estudos histórico-autorais, focados nessa avaliação retrospectiva de roteiristas dentro de diferentes sistemas de produção e também em diálogo com variadas matrizes criativas, né? Além disso, né, um segundo eixo é de estudos mais teóricos, né, voltados para essa compreensão ontológica do roteiro, ou seja, o que é o roteiro? O Pablo colocou uma série de questões aí que estão claramente nesse campo, né? Ou seja, para além de um documento meramente técnico para executar dentro dessa lógica industrial do blueprint, como é que a gente pode pensar o roteiro? Qual é a sua natureza? Né? Ou quais são as suas naturezas, pensando, né, numa avaliação mais plural. E aí, por exemplo, trabalhos como de Stephen Meras, Stephen Price, Catherine Millar e Ian MacDonald são seminais nesse sentido. Enfim, quem quiser conhecer mais sobre esses autores, depois eu deixo o meu e-mail. Boa parte desse material é fácil de achar na internet, enfim. E, por fim, o terceiro eixo, que eu vou chamar de estudos contextuais e representacionais, que é uma linha mais recente, mas que engloba pesquisas sobre os contextos institucionais de trabalho dos roteiristas e sobre representação
né, de gênero, de raça, enfim, de região, na dinâmica profissional, né? Tem uma tese de doutorado que foi publicada pela Palgrave, né, da Natalie Brayford, sobre desigualdade de gênero no trabalho de roteiristas na Inglaterra, que eu acho que é bastante importante nesse campo, e tem outras pesquisas que também vão tentar compreender essas questões representacionais, né? Então, esses três eixos, por certo, não excluem outros, mas olhando as pesquisas nos últimos anos, eu tenho para mim que elas se tornaram dominantes dentro deste campo, né? E aí, no que me interessa particularmente enquanto inserção de pesquisa, a prevalência desses eixos, eu acho que revela dois problemas que os estudos de roteiro ainda precisam enfrentar. Não são os únicos, claro, mas eles são, para mim, importantes no desenvolvimento da minha pesquisa. Primeiro é o excessivo textocentrismo, no sentido de que o interesse maior, e sobretudo em um texto escrito, este nome, dentro de um documento central, e o documento que norteia todas as entradas. E aí eu acho que este problema leva ao seguinte, que é uma ênfase, uma dinâmica metodológica que, na maioria das vezes, exige o exercício comparativo com as obras audiovisuais realizadas. Da dinâmica, e aí, metodologicamente, você tem uma dinâmica muito comparativa, né? Pablo também levantou as questões, né? Como é que a gente leva este roteiro, que não tem um referencial pronto, né, em forma audiovisual, como um objeto central de investigação, né? Então, o meu recorte é tentar entender os processos e menos os produtos, né? Este recorte, ele visa, né, ele obviamente não exclui as outras questões, pelo contrário, eu acho que são dinâmicas que fortalecem o campo, mas ele tem o objetivo de olhar para além desta materialidade do texto e da materialidade da obra pronta, como é que a dinâmica criativa dessas figuras que a gente chama de roteiristas, ela se dá em determinados contextos de produção, né? E aí a pergunta que me interessa é como a gente investiga, né, os processos de criação, nisso que eu estou chamando de cultura das séries no Brasil, de modo síncrono, né? Não mais retrospectivamente, mas de modo síncrono, acompanhando diferentes etapas e observando a fundo como operam as dinâmicas colaborativas de escrita autoral, né? Ou seja, boa parte dos estudos de roteiro são estudos retrospectivos, a partir dos processos finalizados, ou dos roteiros prontos, ou das obras prontas. E aí você vai, né, fazendo esse processo de busca, né, que vai ter uma matriz aí nos estudos de crítica de processo e de crítica genética, dos chamados documentos de processo criativo, né? Em que as dinâmicas particulares de cada um desses eixos, né, de produção, circulação e consumo, produzem contradinâmicas dos outros eixos para equilibrar o funcionamento interno do sistema. Das séries no Brasil, quando observamos a produção sistemática de obras seriadas, que, por sua vez, escoam por modos particulares de distribuição e circulação, capazes de gerar práticas e demandas de consumo nacional, né? Isso é uma forma da gente entender isso como um certo recorte cultural
dentro de práticas particulares, né? Porque a gente sempre produziu série, a gente sempre produziu seriados, né? Desde o início da televisão no Brasil, mas a gente está hoje, sobretudo, né, a partir das transformações causadas pela lei da TV a cabo, né, e pela entrada dos streamers, né, no contexto atual, com uma produção sistemática de ficção seriada que gera, dentro de modos de distribuição, né, que permitem a geração de um consumo nacional. E por processo de criação, a gente tem que, claro, voltar para a chamada crítica genética, né, que é um movimento, digamos, teórico, que se consolida na França nos anos 70 para compreender a gênese das obras literárias, ou seja, a gênese dos processos de criação, né? E ela muitas vezes vai atrás de manuscritos, né? A ideia de manuscrito é fundamental para essa crítica genética, né? Não é mais o estudo literário da obra pronta, mas a busca de rastros, né? Essa é uma palavra genética, rastros do processo através da análise desses manuscritos, né? Então, nesse sentido, o foco estaria muito mais numa cartografia da origem, no sentido de avaliar as inúmeras escritas que se dão durante o processo de criação e como essas escolhas são disputadas, essa é uma questão importante para a sala de roteirista, e como elas produzem sentido na obra final, né? No Brasil, você tem uma das figuras mais importantes dos estudos da crítica de processo, né, que é a Cecília Almeida Salles, que é uma pesquisadora da PUC de São Paulo, e que, através, né, de uma influência da semiótica do Peirce e da semiótica da cultura do Lotman, oferece uma visão muito singular do processo criativo enquanto um signo, que pode ser compreendido nas suas dinâmicas internas e que pode gerar, portanto, uma visão orgânica das escolhas de processos criativos particulares e do funcionamento da autoralidade em processos colaborativos, ou como a autora prefere chamar, processos em rede, né? Então, nesse sentido, um dos elementos metodológicos mais utilizados nesses estudos de processo é o manuscrito ou esses documentos, né? No caso, né, do Pablo, ele fez uma pesquisa em acervos, né? Tipo, é um espaço muito importante para pesquisa, né, genética, mas que, no caso da produção seriada, encontra um problema, digamos, de fundo, por causa dessas dinâmicas colaborativas que se dão no interior da sala, e o documento que se consolida a partir dele, ele traz uma série de disputas que se dão durante o processo, mas que só na avaliação retrospectiva desse processo, ou, é a minha aposta, na avaliação síncrona de processos, a gente consegue entender na sua dinâmica criativa particular. Então, um elemento que é importante, digamos assim, quando a gente olha para tentar recortar crítica, né, do processo de criação na cultura das séries brasileiras, é a necessidade da gente definir metodologicamente alguns elementos, né? Então, o que é que eu estou chamando de uma avaliação síncrona, né? É uma avaliação do processo enquanto ele está acontecendo. Isso, obviamente, implica numa série de questões e problemas metodológicos, ou seja, como é que o pesquisador vai avaliar processualmente o trabalho dentro de uma sala de roteirista. A aposta dessa minha pesquisa, que foi uma aposta absolutamente abortada pela pandemia, foi através de uma metodologia etnográfica. No projeto, a ideia era acompanhar de dentro o funcionamento de algumas salas, pelo menos 3 salas, né, dentro de um recorte temporal parecido, né, acompanhando diferentes etapas do funcionamento da sala,
para que, através dessa observação etnográfica, da escrita de cadernos de campo, de entrevistas durante o processo, a gente pudesse, de certa forma, montar, né, um esqueleto, uma estrutura de como o processo se deu internamente dentro das suas disputas de significado, né, nesse modelo, né, que tem, digamos, esse modelo de sala de roteirista, que tem as suas figuras mais básicas, né, institucionais, do chefe da sala, dos roteiristas, do assistente, do showrunner, eventualmente, né, dos estagiários, mas como se dão essas dinâmicas colaborativas e como é que, dentro das disputas por autoria nesses processos, se dá este esforço, que é um esforço colaborativo, né, um trabalho, né, o colabor, né, essa ideia de um processo colaborativo de trabalho junto, se dá em contexto de indução federal, no caso do FSA. Porque uma das questões dos editais de fomento para desenvolvimento de série era que ele não pressupunha um escoamento ou seja, a vinculação com o canal que já iria produzir depois a série. Então, boa parte das séries desenvolvidas nesses editais de desenvolvimento eram séries que não tinham uma perspectiva, durante o funcionamento da sala, de serem realizadas. E isso permite uma outra lógica de engajamento dos processos criativos, né? Que é muito diferente o funcionamento de uma sala em que você não tem o canal te cobrando, ou seja, em que o canal não vai opinar, em que o canal não vai, né, propor nada, e uma sala em que o objetivo é, no final, você entregar uma Bíblia e 4 roteiros, né? Que era basicamente o que se pedia, sobretudo no Prodab 05. Né? Então, como é que essas dinâmicas são capazes de gerar processos de criação e como esses processos de criação se constituíram? Né? Hoje, talvez, a gente esteja num momento em que esta avaliação é obrigatoriamente retrospectiva, por causa da ausência, né, de editais de indução federal, né, a nível de desenvolvimento em modelo de sala. E isso é um problema, porque há uma resistência muito grande, né, isso já foi parte da pesquisa, né, do contato com produtoras, né, da presença do pesquisador. Ou seja, há uma dimensão aí de propriedade intelectual e de segredo industrial, né, dentro da lógica de produção, que dificulta metodologicamente o trabalho. É muito diferente eu entrevistar depois do que eu acompanhar, como etnógrafo, o processo de criação. Né? E aí algumas soluções aparecem. Né? Boa parte das salas, durante a pandemia, migrou para o online. Então, algumas conversas que eu já tive, alguns acompanhamentos que eu já tive, foram, de certa forma, facilitados porque a presença do pesquisador na sala é uma janelinha a mais no Zoom. Né? Então, de certa forma, a sala online permite isso, né? De você poder acompanhar melhor a dinâmica. Só que é uma dinâmica que já é diferente da dinâmica da sala presencial, né? Essa é uma questão. Só para eu finalizar. E a outra, que é outra possibilidade que se abre, que é parte do meu processo como roteirista também, é eu fazer a crítica do meu próprio processo. Né? Eu já chefiei sala de série financiada por edital do Fundo Setorial e vou começar agora uma outra sala no segundo semestre, e é dessa sala que eu quero fazer uma crítica de processo, ou seja, eu como pesquisador e roteirista vou acompanhar e vou tentar sistematizar certas dinâmicas do funcionamento da sala. Mas ainda assim, não é o ideal para a gente tentar compreender comparativamente isso. Então, eu acho que são caminhos que estão se abrindo. Eu acho que as pesquisas de roteiro, em roteiro, né, e sobre roteiro, elas têm uma possibilidade muito variada de abordagens e de entradas e de enquadramentos teóricos.
E o que me instiga nessa avaliação do processo é que eu acredito que esta dinâmica do trabalho colaborativo, como o Pablo falou no início, né, essa ideia do roteiro como algo isolado, solitário, né, me interessa o contrário, ou seja, me interessa um roteiro que é resultado de um processo de disputa de arco narrativo, de disputa de construção do personagem, de disputa, né, de cena a cena, né, e como é que essas disputas elas resultam, né, numa obra final que aí a gente pode olhar comparativamente e tentar retraçar dentro do coração dessas disputas como é que as instâncias decisórias, né, operaram para que a obra chegasse a contento. Então, eu acho que acabou o meu tempo agora, na hora do debate a gente aprofunda mais isso. Né? Obrigado a todo mundo. Obrigada, Marcel. Depois a gente pergunta mais. Eu só queria perguntar à organização, as perguntas vão ser feitas assim, por voz ou por escrito? Eu queria saber se já estão abertas as perguntas. Deu eco. Me ouviram? Estão me ouvindo? Não? Estão. Então, a gente vai perguntar à pessoa que está fazendo pergunta no chat se ela quer abrir câmera e microfone para perguntar ao vivo, ou então a gente lê. Mas a pessoa já pode escrever ou... Já podem mandar pergunta, não Sim. tem por enquanto, pelo menos que eu tenha visto, eu não vi. Tá. Só ia convidar vocês para fazerem perguntas, tá? Isso aí. Bom, a próxima a falar é a Maria Caú, formada em cinema na UF, com mestrado e doutorado na UFRJ em Letras e sempre estudou a relação entre literatura e cinema. Minha amiga e, em breve, poeta publicada. Fica aí o merchan, amiga. Marcel também. Esqueci de falar sua palestra. A palestra dela hoje é Roteiro e Mercado Editorial Brasileiro, uma análise de 2 publicações recentes. Tem que falar do Marcel também, né? Porque senão fica parecendo o nosso ST vai virar o ST de poesia em breve. Vai ser roteiro cinematográfico e poesia, que o Marcel também além de ser um romancista publicado já, né? Ele é um poeta que vai ser publicado agora, ganhou um prêmio, enfim. Mas eu queria começar dando boa noite, agradecendo todo mundo, agradecendo toda a equipe do Rota, que é um festival que eu tenho um carinho muito especial, o Evandro, a Gabi, a Carla, a Bruna foi minha aluna, super adoro, e a gente estava conversando, eu e a Carol, que quando a gente começou com essa ideia de pesquisar roteiro, de fazer uma articulação entre nós duas, a gente fazia umas reuniões lá no Reserva Cultural em Niterói, uns anos atrás. Naquela outra vida que a gente tinha. Naquela outra vida, isso foi antes da pandemia, tá, gente? A gente não está quebrando protocolos, isso foi antes. E a primeira coisa que a gente fez oficial foi o Rota. A gente fez, né, organizou as mesas acadêmicas do Rota no fim de 2019, e que a gente deu o nome de Balbúrdia, né, que na época tinha essa coisa da universidade, Balbúrdia. E ali eu não estou fazendo no momento uma pesquisa oficial, como o Pablo, a Carol, o Marcel, vendo a minha trajetória, né, eu sou formada em cinema, eu tenho mestrado e doutorado em letras, né, em ciência da literatura na UFRJ, sempre trabalhando com essas inter-relações entre cinema e literatura, em que eu pesquiso de várias formas, pesquiso ensaio, enfim. E aí, quando eu fui fazer essa apresentação no Rota, que inclusive a gente transformou num dossiê da Moventes, super legal, tem uns textos incríveis, a Érica Sarmeta aqui, eu acho, entre os ouvintes, e ela tem um texto lá, e uma galera incrível que a gente chamou. E eu, na época, apresentei um trabalho que chama Para Além do Entre Lugar, o roteiro audiovisual enquanto gênero literário, que eu partia desse questionamento, sem tentar ser muito taxativa, se o roteiro era um gênero literário. Porque se a gente se posiciona com relação a ele como um gênero literário, então a coisa muda de figura em relação a como a gente lida com esse objeto. É engraçado que o Marcel começou a apresentação dele
falando dessa coisa da ontologia do roteiro, o que o roteiro é. Então, a gente está o tempo todo partindo do princípio, enquanto pesquisadores, de ter que determinar o que o roteiro é, para como é que a gente parte daqui. O roteiro é isso? Então, a gente vai para esse lugar. O roteiro é aquilo? Então, a minha ideia... Então, o roteiro é um gênero literário, o roteiro não é um gênero literário. E se ele é ou não é, importa. E, claro, fazendo um link com o que o Pablo falou, sempre com o início das publicações de teatro. Então, a minha pesquisa faz um link muito grande com o trabalho do Roger Chartier, que enfim, que trabalhou com as primeiras publicações de teatro nos séculos 17 e 18, principalmente na França, né? Ele trabalha principalmente com Molière e na Inglaterra. E ele fala sobre algumas coisas que eu acho que podem se aplicar muito ao momento que o roteiro vive ainda, que é essa coisa da resistência das publicações, da resistência do mercado editorial, a necessidade de ficar o tempo todo justificando essas publicações. É muito interessante porque ele fala muito da resistência do Molière. O Molière não queria publicar. Ele dizia, não, imagina, isso vai drenar a vida do drama, isso vai drenar as qualidades, o leitor não vai entender, o leitor não está acostumado com ler isso. E é interessante porque ele faz uns prefácios exortando o leitor a ver a peça, e é muito interessante ver que a gente tem um dos motivos que levaram a Molière a publicar, isso é muito interessante, foi que começaram a aparecer as cópias falsas das peças, né? As pessoas iam na peça, ficavam com aquela peça de memória, e aí elas escreviam, enfim, né? Muito antes da gente ter um direito autoral como uma coisa, né? E as pessoas publicavam aquela peça que elas ouviram. E aí o Molière ficou revoltado, porque aí publicavam capos, publicavam coisas que não estavam ali, publicavam o que seria o pós-roteiro do Molière, né? O que aconteceu naquele dia que a pessoa foi. Então, essas publicações começam a acontecer. E aí, então, o que eu queria fazer aqui agora é partir de duas publicações muito recentes de roteiro do Brasil, que surgiram agora, fresquíssimas, e estudar, falar um pouco não sobre o conteúdo dos roteiros. Isso é toda uma outra pesquisa, eu acho que é super interessante, posso fazer depois, quem sabe, mas é muito falar sobre esses paratextos, sobre como que esses roteiros são publicados pelo mercado editorial, como é que eles são marketeados, as quartas capas, as orelhas, os prefácios, o que dizem, essa necessidade constante de justificação desse material, essa dificuldade de posicionar o roteiro em um determinado lugar específico para achar um público específico. Então, isso é que me move, assim, eu acho muito interessante. E é impressionante como é muito parecido com esse início que fala o Chartier das publicações de teatro. E aí eu tenho aqui o roteiro do Los Silêncios, da Beatriz Sinhé, que saiu por uma editora super pequena, que chama Autonomia Literária. É um roteiro que você não acha para vender assim numa livraria, com frequência. Eu acho que o único lugar para comprar esse roteiro é o site da própria editora, Autonomia Literária. A Beatriz me mandou... Conseguiu na Travessa. Conseguiu na Travessa online? Tem, então, porque pessoalmente online. Não tem. Demora uns 15 dias, mas... eles encomendam, provavelmente, da Autonomia Literária, diz aquela que trabalhou na Travessa. Provavelmente eles encomendam da Autonomia Literária e fazem isso. Mas ela me mandou, porque ela sabe que me interesso, que eu estudo e tal, então ela me mandou, eu ganhei, recebido. E aí, e esse aqui que todo mundo viu em todo quanto é lugar, que são os 3 roteiros do Kleber, que é uma edição da Companhia das Letras, que compila Bacurau, Aquários e O Som ao Redor. Esse de 2019, esse de 2020, saiu no finalzinho do ano, está fresquíssimo e tal. Aqui já tem uma coisa que eu acho... E eles têm lugares muito diferentes, né? Esse aqui você não acha, eu vi carinhas espantadas quando eu mostrei o Pablo fez assim, uau, saiu esse roteiro. E esse aqui você viu em todos os lugares, se você for na livraria. E esse aqui teve uma tiragem de 300 exemplares, e esse aqui vendeu 182 exemplares só na Travessa, desde que começou a vender no fim do ano passado. Eu usei dos meus privilégios de ex-funcionário da Travessa para pedir para
para um amigo meu tirar esses dados, vendeu 33 exemplares só na Travessa de Botafogo, aqui do ladinho da minha casa, que é uma coisa que tem a ver, né? A Travessa de Botafogo frequentada aqui pelos cinéfilos. E o interessante é que quando a gente organiza, eu acho interessante pensar nessa visão total. Eu fui revisora há muitos anos, então trabalhei no mercado editorial por dentro, nessa coisa da revisão, preparação de texto, e eu trabalhei na livraria, eu fui livreira. Então, naquela mesa inicial que a gente coloca, os lançamentos, a gente coloca as coisas mais bombantes. Esse livro estava lá durante um bom tempo, o que eu acho muito interessante. É o primeiro livro de roteiro que eu vejo no mesão, que a gente chama, da entrada da Travessa. Mas aqui é interessante, porque só no início você já vê, né? Que é uma coisa que eu acho que é meio inescapável, que é não dá muito para fugir do filme, né? Tá sempre essas imagens do filme. E aí eu acho muito interessante, se você para pensar, a quarta capa do roteiro da Beatriz são elogios ao filme. Elogio da Folha de São Paulo, críticas, como se isso aqui fosse o filme. Elogio do Hollywood Reporter, enfim, a equipe do filme. Eu fico me questionando o que isso aqui tem a ver com este material aqui, né? Isso aqui é o roteiro, isso aqui são as pessoas que fizeram isso aqui? Não entendi. Me deixa um pouco confusa. Isso aqui, o que a Folha de São Paulo disse sobre o filme tem a ver com eu querer ler esse roteiro ou não? E aqui, essa necessidade de justificação, né, que eu acho que é sempre constante, que é por que publicar roteiros? Isso eu não sei responder, mas por que publicar este roteiro eu sei responder. Não vai dar para ler, mas tem uma coisa aqui que está escrito enorme, essa frase aqui, é o seguinte: pela primeira vez disponíveis ao público, 3 roteiros que mostram o processo criativo do principal cineasta brasileiro contemporâneo. O principal é o Kleber, aparentemente. É o principal cineasta brasileiro contemporâneo. Se vocês não sabem, ele é. Então, assim, com todo respeito ao Kleber, eu acho a obra dele incrível, mas isso aqui é um exagero de marketing absurdo, né? Eu vou ler os roteiros porque ele é o principal cineasta, dentre todos os cineastas brasileiros contemporâneos, ele é o principal. E aí é interessante. O que é interessante? O Kleber escreveu todos esses roteiros sozinho? Não. O Juliano Dornelles escreveu Bacurau com ele. Mas isso é um livro do Kleber Mendonça Filho. Aí você abre, aí tem aqui, com o Juliano Dornelles esse. Então, eu acho interessante perceber que a gente ainda está nesse looping de considerar um autor publicável para um roteiro quando o autor é um diretor. E é engraçado que eu anotei aqui um ato falho do Pablo, ele falou assim: eu estava focando mais em roteiristas do que em autores. E aí é isso, né? O cinema de autor, o Kleber é o grande autor, então o Juliano, a gente vai... E aí, por isso, eu acho também a pesquisa do Pablo tão interessante, essa coisa de publicar grandes autores. Mas, por exemplo, quando você cita o Fitzgerald, a gente pode citar o Sartre, também como um autor de um roteiro que não filmado, foi publicado. Mas eles são autores literários de escala maior, né? Então, isso já justifica. Quando é que a gente vai publicar um outro autor? Eu acho isso aqui talvez seja um exemplo mais interessante do que eu esperaria ver um dia. Esse aqui é o roteiro de Mais Estranho que a Ficção, que é um dos meus filmes favoritos. Carol me conheceu apresentando um trabalho sobre esse filme. E aqui é um roteiro que não é do diretor. Então, está escrito o roteiro e as notas de cena do autor, que é o Zack Helm, e tem aí um prefácio do diretor, que é o Mark Foster. Mas, indo um pouco adiante disso, eu queria falar um pouco sobre os paratextos desse material, sobre o que esse material apresenta aqui de novo. Ó. A gente tem as láureas do filme. Eu acho que é muito interessante que uma das maneiras que eu sempre observo que esses roteiros conseguem justificar a sua existência no mercado editorial é em edições como essa aqui, que é uma compilação enorme. Você vai ver que o roteiro, ele vem até aqui. O roteiro vai até a página 94. Então, você vai ver, aqui onde está esse aqui azulzinho, é o roteiro, o resto é material extra. Então, se você tem
da página até a página 94 do roteiro, e você tem mais de 300 páginas, 350 páginas de material, a gente vai ver que isso aqui não é um livro de roteiro. Embora esteja escrito que é um roteiro, na verdade, um documento entre vários outros documentos, e é que a gente tem um longo storyboard, enfim, de páginas e páginas e páginas, e depois uma coisa que quase nunca falta, que são as fotos de making off, que são inclusive umas fotos mega lindas. Los Silêncios é um filme incrível, tá? Quem não viu, assista, eu recomendo vivamente. É um filme maravilhoso, a Beatriz, sim, olha só essa foto aqui. Mas, enfim. Então, eu acho interessante, você pega também, por exemplo, um exemplo que é Helena, né? Que foi marketeado, não é nem como roteiro, foi marketeado Helena, o livro do filme. Porque é isso, é um bando de gente falando e pouquinhas páginas do roteiro no final, que inclusive é um pós-roteiro. E aí eu queria ler para vocês um pedacinho da apresentação, que é da Esther Marçá Fer, que é da UNILA, professora da UNILA, e ela fala o seguinte, acho que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui. Fala que o documento, como material de passagem, né, essa coisa do roteiro como documento de passagem, ela fala: diante de tal compreensão sobre a natureza do roteiro cinematográfico, poderíamos nos perguntar qual o sentido de se publicar um texto cujo desaparecimento seria iminente e cujos leitores seriam escassos. Poderíamos começar a responder essa pergunta com a ajuda de outra questão. Uma vez que o acesso aos roteiros filmados é tão limitado, como então se formam as novas gerações de roteiristas? O descaso histórico com esse importante documento da criação cinematográfica levou a uma lacuna gigantesca da pesquisa, da escrita sobre o cinema, reduzindo de forma cruel as opções de literatura para quem almeja formar-se roteirista, ou mesmo para quem tem curiosidade em conhecer a gênese do cinema. Então, assim, eu acho muito doido que a gente marketeie um livro dizendo assim, isso aqui é para ser lido por uma parcela muito pequena das pessoas, isso aqui é para ser lido se você quer ser roteirista, isso aqui é um material didático, não é um material literário, ela poderia falar da qualidade do texto, ou da qualidade desse material de outro viés, mas não, isso aqui é um relato do processo criativo da Beatriz, e esse volume é muito interessante, eu não estou querendo desmerecer o volume, e eu acho que ele realmente faz isso, você consegue ver o storyboard, mas eu acho que tem muito mais aqui que a gente não coloca, que a gente não discute, um viés que a gente nem vê. A gente diz assim, isso aqui é um material didático para pessoas que desejam formar-se roteiristas. Por que isso aqui não é muito mais do que isso? É sempre essa ideia do documento, do roteiro como um documento cujo valor é ampliado em junção com esses outros documentos do processo criativo da cineasta, que um público-alvo delimitado, enfim. E aí, vendo aqui para os roteiros do Kleber, tem uma introdução enorme, uma introdução grandinha do Kleber, que é bem interessante, mas que mostra um pouco essa forma dúbia como a gente se coloca com relação a esse material quando ele é publicado, e é muito bacaninha que ele fala isso muito claramente, ele diz: nos melhores dias, acredito que o roteiro é uma peça de literatura certamente peculiar. Roteiros talvez tenham uma estrutura telegráfica, mas ainda assim podem ser capazes de apresentar um fluxo claro de ideias e sugestões maliciosas como qualquer bom texto. Aí adiante, bem adiante, ele fala: nos piores dias, vejo o roteiro como uma lista de afazeres glorificada, algo para não se voltar da filmagem de mãos abanando. E aí é isso, eu acho que isso está aqui o tempo todo, essa atitude dúbia. O que é isso? Isso aqui é um documento do processo criativo, isso aqui não é. E aí depois que eu acho que uma coisa que eu tenho visto como uma tendência muito grande contemporânea é uma necessidade de afirmar que a gente não está diante de um pós-roteiro. Porque quem não sabe o que é pós-roteiro, eu vou explicar rapidinho. Antigamente, quando se publicava roteiro, o mais comum era você publicar um pós-roteiro, era você publicar exatamente o que aconteceu no filme, né? O roteiro que ficou depois da montagem final. Então, você cortava as cenas que não foram aproveitadas do roteiro, você adequava o diálogo ao filme. É muito interessante, porque eu comprei os roteiros do Woody Allen uma vez, eu tenho uma longa pesquisa em Woody Allen, e fiquei super revoltada,
porque eram todos pós-roteiros, parecia aquelas pessoas do Molière que iam ver, que inclusive eles tinham uma legenda dito assim, as descrições da cena foram colocadas pela editora. Você, quê? Eu quero ver justamente como é que o Woody Allen descreve essa cena. Eu não quero ver exatamente igual ao filme. Então tem essa tendência de parece que alguém vai pegar isso aqui e vai ficar acompanhando o filme. Meu primo Dinho é arrumador de carro da rua. Teu primo arruma o carro? Não foi assim. Então, parece que essa é a única forma de lidar com esse material. Então, os dois, eu estava falando com a Beatriz no telefone, agradecendo, e a primeira coisa que ela me disse foi e é exatamente o roteiro que eu filmei, viu? Não sei o quê, não é o roteiro, tem personagens que não existem, que não sei o que. Ela falou, nossa, que bom, né? Porque realmente é isso que eu quero ver. O filme como ficou é outra coisa. E aqui o Kleber fala isso para introduzir o leitor nessa questão. Os roteiros aqui publicados não foram reescritos ou remontados para representar de maneira fiel e artificial o filme que ficou pronto. Não são edições revisionistas dos textos que eu escrevi. Eventuais discrepâncias, ele é bem dramático, Kleber, eu acho muito legal. Esse prefácio dele dava uma análise no texto em si. Eventuais discrepâncias e inconsistências entre o texto escrito e o filme visto estão abertas a interpretações pessoais do leitor e espectador e também podem continuar como lacunas misteriosas não explicadas. Vejo esse mistério com bons olhos. Amor, menos, né? Assim, eu vou entender que você não está aqui, você cortou, não foi filmado, não ficou bom, o ator, o budget não deixou, não dava para ter aquelas 30 explosões, etc. E aí ele cai em contradição, porque ele diz que não é um pós-roteiro, e logo adiante ele diz: para o texto de Bacurau, tomei a decisão de manter o final que está no filme pelo simples fato de que a conclusão original nunca foi bem resolvida na página. Então ele fala, não é um pós-roteiro, mas eu não queria mostrar para vocês aquele final horrível que eu tinha antes. Isso aqui é a minha interpretação. Então, é um pós-roteiro só onde me toca melhor, porque afinal de contas eu... E aí ele fica um longo tempo falando sobre as dimensões políticas dos filmes. Eu adoro os filmes, tá? Os 3 filmes. Só para não ficar parecendo que eu estou falando... Acho esse material incrível também. Érica aí está dizendo que é pós-roteiro, sim. Bom, é totalmente diferente Érica, dos filmes, tá? Tem muitos pontos de diferença. Então, pode ser que seja pós-roteiro em pedaços que lhe convém, como a gente já denunciou aqui. Mas aí é muito interessante, porque termina, e eu acho muito bonito que ele fala, há quase 30 anos, quando estava na Universidade Federal de Pernambuco, uma universidade pública e gratuita que me formou, eu ia na Livro 7 e comprava roteiros importados, editados em livros, para aprender a ler filmes e entender como foram escritos. Descobri, assim, que os roteiros já eram os filmes e que escrever essas peças de literatura aplicada já significava fazer cinema. Isso eu acho que aí ele atinge onde eu gostaria que a gente tivesse com relação a esse material. Isso já é fazer cinema. Isso já tem um valor em si. Isso não precisa de todas essas justificações para ser um material interessante, digno de ser lido, que vai atrair leitores que não queiram se formar roteiristas. Eu duvido muito que 182 pessoas, ou 33 pessoas em Botafogo queiram ser roteiristas, entendeu? Vai ver, é verdade, mas eu acho que não, entendeu? Acho que as pessoas estão pegando esses filmes por outros, olha o ato falho, pegando esses livros, esses roteiros por outras questões. E aí depois você tem o prefácio do Ismael Xavier, que é um longo prefácio do Ismael Xavier, que, por sinal, cita nosso amigo Pablo, o Blueprint, e o prefácio dele chama Documentando Processos de Criação. E aí, de novo, eu acho que é impressionante como a gente consegue produzir um material que supostamente é para te dizer, quando você chama alguém para fazer um prefácio, agora eu e o Marcelo vamos ser publicados, a gente não chama ninguém para derrubar o nosso material, né? Ninguém para dizer, essa poesia é uma bosta, odiei, não merecia ser publicado. A gente chama alguém para levantar a nossa bola, né? Para dizer que aquilo é bom, aquilo é interessante. E aí você pega um prefácio que fica dizendo, acabou o tempo. Eu nem tinha visto. Mas o prefácio dele, só para concluir, ele faz várias coisas, e uma das coisas que ele faz é falar que isso tem valor com relação ao processo de produção criativo do Kleber,
e repetindo muitas vezes comparações com os filmes que sempre colocam o roteiro no posto menor. O filme sempre resolveu-se melhor, o filme é mais interessante, o final é mais impactante. Então, é muito louco que a gente vai vender isso dizendo, o filme é melhor. Então, para que comprar isso? Fica a pergunta. Gente, desculpa, eu vou falando, eu nem vi você me avisando do tempo, mas é isto. Beijo. Ai, que isso, só passou um pouquinho. Eu queria detonar mais o prefácio, mas com todo respeito ao salve, mas eu queria falar um pouco mais, mas a gente fala na discussão. Beijo. Bom, então, gente, Carol, agora tem umas perguntinhas aí, né? Antes eu queria agradecer a todos, eu acho que foi uma mesa muito rica para falar sobre processos de criação, sobre produtos não filmados, sobre frustração também que a gente sente enquanto roteirista não filmado, e acho que foi uma discussão boa, assim, ou pelo menos eu gostei nessa mesa. Eu tenho várias perguntas, eu vou começar pela pergunta do Diego, eu vou ler, tá, gente? Se alguém quiser falar, completar, é só abrir o microfone para dar uma completada na pergunta, tá? A pergunta dele foi: como foi exposto pelo Pablo, existem muitos roteiristas com roteiros não filmados. Pergunto se vocês acham que o roteirista com uma obra não produzida ainda pode ser considerado um roteirista de fato, sendo que o roteiro é finalizado antes do filme ser rodado. Paulo, é isso? Acho. Ou a gente faz rodada? Carolina, acho que... Deixa eu ver aqui, são várias perguntas, né? Eu vou fazer assim, eu vou fazer 3 perguntas agora, tá. E aí depois a gente passa para as outras 3. A outra pergunta é da Érica. Érica, beijinho. Gostaria, ela falou, vocês poderiam falar um pouco sobre metodologias de análise de roteiro? Achei interessante os comentários sobre crítica genética e arqueologia especulativa. Como fazer análise fílmica de roteiros? Será que devemos conjugar metodologias de análise textual e análise fílmica? O que vocês acham? Essa é a segunda pergunta. A terceira pergunta é do Lucas Venturini. Será que no atual mercado de trabalho audiovisual brasileiro existe uma tendência à precarização do trabalho do roteirista? Então, vamos fechar com essas 3, depois eu passo mais 3. Quem vai? Ué, gente, tem ordem? Como é que é? Vamos organizar. Eu achei que o Se Pablo ia organizar começar direitinho. a falar. Ele abriu. Vai, Pablo. Fiquei na dúvida também, porque aí vai para outra. Eu posso falar eu pego o gancho da arqueologia especulativa e do roteiro. Eu fiquei na dúvida, eu não entendi direito, Diego. Porque, para mim, não está claro se você está perguntando por que não seria considerado um roteirista. Mas aí é louco que eu devolvo a pergunta para você. Porque, para mim, parece que alguém que nunca teve nenhum filme realizado. É isso? Se for isso, eu acho que é bem difícil, porque... Mas se quiser escrever mais, não vou viajando aqui na pergunta. Porque o que eu trabalho são de roteiros não filmados, assim, de roteiristas muito influentes, muito valiosos. Então, assim, essa noção de... A gente está falando de um roteirista, o Ben Hecht fez filme com Howard Hawks, Hitchcock, John Ford, 120 roteiros, 2 Oscars ganham, eu pego os roteiros não filmados deles. Então, isso já tem uma valorização, como a Maria pegou o meu ato falho, ele já é um autor reconhecido e eu vou pegando uma parte inédita, vamos dizer assim, né? É claro que eu acho que essa pergunta sua é interessante, seria a coisa de você pegar de roteiros assim de gente que não logrou, né? Sei lá, teve um caso agora, até uma professora da UF, a Hilda Machado, né? Que foi uma poeta, ela dava aula lá de cinema, né? E aí um amigo meu, Ricardo, pegou e reconheceu ela
inédita e póstuma, assim. Ela tinha alguma coisa, mas, assim, póstuma, né? E foi pegar na Biblioteca Nacional, que ela botou lá o direito autoral. É mais ou menos isso. Isso é um trabalho arqueológico muito profundo, porque quais são os níveis que você vai escavar para ter noção, olha, teve um roteiro que, sei lá, no edital do Prodave, não passou e é sensacional, e a galera gatekeeping lá não sacou. É possível, mas e você vai colocar um valor literário para aquilo ali. É aquela velha coisa famosa do Kafka, né? Se o Max Brod lá tivesse queimado tudo, o Kafka não teria saído, né? Tinha um conto ali, outro publicado, mas não era o Kafka. Então, não sei se é isso que está querendo dizer. Eu parto, por um momento, assim, na arqueologia que eu traço, eu pego coisas já relativamente consolidadas para trabalhar ou não filmado dessas pessoas validadas. No Brasil são Mário Peixoto, Joaquim Pedro, né? E tudo mais. Os outros, eu acho que aí teria que ver, né? Assim, se o roteiro é uma aventura, uma coisa aventureira ou se ela tem uma consistência, né? Sobre a arqueologia especulativa, eu gosto muito, acho que até a Maria colocou isso, a noção de leitor-espectador, que está no Kleber. Eu uso muito essa fronteira. Assim, eu entendo muito o roteiro, você está no meio termo. Você não é um leitor exatamente de literatura, porque eu imagino uma tela, eu imagino um filme. Eu brinco com isso, que esses roteiros que eu trabalho, os roteiros não filmados, eles têm esse lado da especulação, porque eu leio eles em preto e branco. Porque eles estão dentro do universo preto e branco ali. Então, isso já é uma imagem para aquela época, né? E eu leio eles com um casting específico. Eu imagino a Bette Davis, imagino alguns outros atores daquela época, porque você vai para aquela época, né? A especulação, ela é anacrônica, né? Aí eu não sei se estou já te respondendo um pouco, Érico, mas ela tem um anacronismo que eu gosto, né? Porque como eu imagino, como eu gosto mais de ler os roteiros pronto. Por isso que eu gosto muito de roteiro não filmado, porque, na verdade, eu me sinto um espectador privilegiado de um filme que não aconteceu. Eu não coloco, em termos de metodologia, tanto uma análise fílmica, mas também não é totalmente uma análise textual, porque eu estou sempre nessa fronteira, pensando no filme potente que está ali e que não foi realizado. Por isso que eu prefiro a especulação, porque, na verdade, é uma fabulação do leitor. É uma fabulação, e toda vez que eu compartilho esses roteiros com os leitores dos textos que eu vou colocando, né, eu me sinto muito intruso, porque eu pego roteiros que foram lidos pelo escritor por mais 3, 4 pessoas, é muito pouca gente que leu aquilo ali. É um público muito restrito. Então, eu tenho que colocar o leitor, espectador também nesse lugar. Eu me sinto... Nesse livro que eu estou compondo, eu coloquei assim... Eu fiz um put-pourri de várias cenas de roteiros não filmados, que eu acho muito importante nessa metodologia. Eu chamo na moviola com roteiros não filmados. Eu vou pegando trechos e compondo, como se estivesse editando mesmo. Começa uma cena de abertura, depois eu boto o ponto de virada de outro roteiro, vou compondo algumas coisas, porque é uma maneira de imaginar junto. A gente está trabalhando filmes imaginados, que não foram realizados, né? E isso eu acho o potente da metodologia da fabulação. Por isso que eu falo que é uma arqueologia especulativa. Porque ela vai para uma coisa que não aconteceu naquele período histórico e ela traz essa aberração para o meu momento atual. A gente está fabulando ele agora, né? Como a gente, quando lê uma peça do Shakespeare, a gente não imagina ela no Global Theatre. Né? É impossível isso para a gente não tem essa vivência. A gente imagina ela no drama, a gente vai imaginando ela em outros lugares. A gente traz essa aberração temporal, que eu acho muito bonita. E muitas vezes a metodologia assim, mais científica evita isso, evita espaço da imaginação. Mas, enfim, tem outras coisas, mas queria muito comentar também as falas do Marcel, da Maria, mas vamos fazer as rodadas. Não, acho que não expressou mal, não. Eu estou vendo o comentário do Diego. Era só para eu conseguir entender mesmo. Né? Posso fazer só um adendo aqui na fala do Pablo, que eu acho que é importante, né, da pergunta da Érica. Enfim, tem muitos trabalhos sobre isso, né, pensando o roteiro como um texto limite, né, que ele está e não está ao mesmo tempo, né? Então, assim, ele deve ser pensado sempre na sua instabilidade e analisado na sua instabilidade, mas eu acredito que
como princípio, né, o método ele não pode ser anterior à pergunta. Então, assim, eu acho que a pergunta é: o que é que você quer saber desses roteiros? Que tipo de pergunta esses roteiros estão te colocando e quais são as chaves que aí você pode ir atrás das ferramentas metodológicas. Pode ser análise textual, né? Enfim, pode ser análise do discurso, pode ser, enfim, né, essa coisa do leitor-espectador, incorporar alguns elementos da análise fílmica, né, com questões de, né, roteiros que já traziam, né, sobretudo esses roteiros da Hollywood clássica, que traziam enquadramento, né, questões mais técnicas. Então, você é capaz de trazer elementos da análise fílmica que vão te ajudar nesse processo. Mas eu acho que sempre partindo do pressuposto que o problema é anterior ao método, né? E o método vem como uma tentativa de compreender o problema que o objeto nos coloca, né? Eu queria fazer uma provocação para o Pablo, quando você lê romance, você não imagina também? Porque eu acho que às vezes a gente faz uma distinção entre coisas que não têm distinção. Eu não sei se eu estou lendo romance errado, mas a minha vida inteira, quando eu leio romances, eu imagino aquelas cenas. Totalmente, com riqueza de detalhes, assim. Então a gente fica falando, quando a gente lê o roteiro, a gente imagina, o romance não é... Entende o que eu quero dizer? É uma provocação para pensar como é que a gente se posiciona com relação a esses objetos, como se fossem coisas totalmente diferentes, e talvez elas não sejam assim tão diferentes. E aí, já entrando na pergunta da Érica, eu acho que sim, eu acho que tem que ser uma análise mista. É um texto, a gente tem que se posicionar ao texto como texto. E uma coisa que me incomoda, inclusive, no prefácio do Ismael, que ele fala, no filme ficou melhor, a minha pergunta que eu queria devolver para ele é: e no texto? O que é melhor no texto? Porque, às vezes, no filme não ficou legal, mas no roteiro é uma maravilha, entendeu? Para ler é ótimo. E não ficou legal no cinema porque cinema é outra coisa, entendeu? E aí eu queria que as pesquisas, não quero direcionar as pesquisas, mas eu queria ver pesquisas que fossem mais para esse lugar, para dizer, mas peraí, aqui, enquanto texto, ele vai para um outro lugar incrível. E se o roteirista é precarizado no Brasil, muito, eu acho. Se a gente parar para pensar em como que a gente escreve de graça, e como que se você pega no Writers Guild, ou no sistema americano, que a pessoa te pede para desenvolver uma ideia e ela tem que te pagar durante um tempo, eu acho que é totalmente diferente, mas assim, sendo muito e resumindo muito. E é lógico que um roteirista não publicado é um roteirista, gente. A gente pode questionar se era um bom roteirista ou não. Isso é um questionamento que a gente pode ter. Mas se é um roteirista, um cara que compõe canções que nunca foram gravadas, não é um compositor, do que a gente está falando, né? E eu digo mais, quem sou eu para dizer quem é um roteirista? Você é um roteirista, você não é um roteirista. Sabe, eu acho essas posições também meio complicadas, assim. É lógico que ele é um roteirista. Então, gente, se apresentem como roteirista. Quem está tímido aí. Vou passar para a pergunta do Vitor Hugo Liporage, tá? É para o Marcel, diretamente. Marcel, você falou do trabalho de uma pesquisadora na Inglaterra sobre a questão de gênero nas salas de roteiro. Não é nas salas de roteiro, é? Não é. Não, é um trabalho de roteirista, né? Trabalho de roteirista. Tem gente que trabalha em sala, mas não é uma metodologia tão comum, inclusive, na Inglaterra, né? De sala. Aí ele perguntou, também há trabalhos parecidos aqui no Brasil, não apenas no que diz respeito a gênero, mas marcadores sociais de diferença no geral, como essas representações se aplicam nas salas de roteiro de séries nacionais e, consequentemente, nas narrativas. Não, eu acho que esse é um ótimo resumo de uma pesquisa, inclusive. Eu não conheço, né? Eu não sei se tem. Mas está disponível para orientar, sim. A Abra, ela está com um movimento bem forte agora de tentar fazer esse levantamento, né? A Associação, enfim, dos roteiristas autores. Mas, assim, pesquisa a nível acadêmico, eu particularmente não conheço que tenha essa abordagem. Esse é um trabalho muito necessário para a gente compreender
né, um pouco as dinâmicas de funcionamento, digamos assim, disso que a gente chama de mercado, né? Porque é uma coisa muito variada, né? É variada regionalmente, é variada em relação, né? Enfim, questão de gênero e raça, por exemplo. E uma das coisas, por exemplo, eu estou orientando uma pesquisa de PIBIC, que a aluna ela vai fazer uma análise de rede, né? Network Analysis. Ela vai pegar os projetos de série financiados pelo FSA no Nordeste. Boa parte deles, né, do Prodave 05, não foi filmado, não foi realizado, né, não se tornou série. Mas o objetivo é entender se os roteiristas e as roteiristas que trabalharam nessas séries, elas depois continuaram como roteiristas profissionais. Porque já tem indícios de gente assim, teve edital, escreveu uma série, não foi para frente, né? Mas que depois aquilo serve como um portfólio para ela entrar numa sala profissional, enfim, e ter algo que é realizado. Então, esse estudo de rede, você consegue colocar os atores, né? Ou seja, os sujeitos, né? Dentro, é um software, inclusive, né? Que você mapeia e aí você consegue estabelecer relações, né? Como é que uma pessoa que, por exemplo, saiu daqui, né? Do Nordeste, com um projeto inicialmente que não foi filmado, mas de repente começou a trabalhar em outro lugar dentro de uma dinâmica profissional, digamos assim, né, com obras realizadas. Então, esse próprio levantamento é um levantamento ainda muito pouco claro para a gente, né? Inclusive pelo acesso aos dados, né? Através da LAI, né, da Lei de Acesso à Informação, a gente conseguiu separar direitinho os projetos que eram de série do Prodave 05, que era, enfim, era um edital de ficção seriada, né? Série, inclusive, o recorte é ficção. Porque tem documentário, animação, tem filme também, né? Enfim, obra não seriada. Então, esse recorte já é um negócio difícil, porque você precisa ter acesso a informações que não estão sistematizadas na Ancine, né? Então, eu acredito que é um campo de estudos assim muito promissor no Brasil. Evandro, eu queria saber quanto tempo a gente tem, porque ainda tem algumas perguntas. Surgiu uma Então, agora. o tempo normal já estourou. Tá. Mas está muito bom e por nós a gente fica aí até tarde. Agora, eu queria também perguntar a vocês, porque como as perguntas são muitas, inclusive, algumas poderiam ser enviadas depois por e-mail, para vocês tentarem dar uma... né? A gente vai fazer assim, então. Então, você faz as que você ainda tem aí e as que estão no chat a gente depois repassa. Tá bom? Tá bom. Tem pessoas que pediram referência. A Maria, por exemplo, pediu sobre roteiro como um gênero literário. Se você puder, passa para o chat. Por Marcel, pediram... pediu as referências que você disse que podia dar. Pediram aqui também. E aí, para os três, perguntaram sobre temas de pesquisa, de roteiro, que vocês acham que é interessante em estudos de roteiro. Acho que foi a Tássia que perguntou isso. O Caio perguntou para a Maria, dentro da necessidade atual que você aponta do mercado precisar de roteiristas e diretores para publicados, como você enxerga a maior aceitação no mercado literário de peças do que de roteiros? Acho que no mercado literário a aceitação de peças é maior do que a aceitação de roteiros. E o Heleno mandou, tenho a impressão que dificilmente alguém que não fosse da área compraria um texto de teatro, ou talvez um professor ou um aluno, porque seria diferente de roteiro. De roteiro para cinema, é mais uma colocação, não é exatamente uma pergunta. São essas perguntas que eu tenho aqui, gente. Posso começar assim, só porque está fresco. Eu botei aí um texto que eu acho muito bom, do Ted Nanicelli, que é Why Screenplays Can Be Artworks, que é um texto que eu usei muito.
Você acha que realmente só pessoas da área de teatro compram teatro, gente? Porque eu vejo isso totalmente diferente, assim, pessoas que gostam de teatro. Nelson Rodrigues não é vendido, Nelson Rodrigues é super vendido até hoje, então eu não sei, eu acho que isso é uma falsa afirmação, assim. Com relação a qual que era a pergunta? Como que o mercado editorial se posiciona com relação a por que que os roteiros de teatro têm uma maior aceitação? Eu acho que isso é um processo histórico. Isso não começou, os roteiros de teatro começaram a ser publicados no século XVII. É um processo histórico de se acostumar com um código de leitura, se acostumar com um tipo de fruição, passar a ter um interesse. Então, o teatro está no lugar de séculos na frente do cinema. E tem uma questão muito mais interessante também, é que quem é considerado o autor no teatro? É o dramaturgo. Quem é considerado o autor no cinema? Quem ficou, né, cristalizado como autor é o diretor. E isso não sempre foi assim. Tem gente que acha que isso sempre foi assim, mas se você vai ler o livro do Jean-Claude Bernardel, O Autor no Cinema, você vai ver que houve um embate com relação a isso. Houve um momento que os roteiristas foram aventados como os autores do cinema. Mas como o filme seria um projeto único daquele roteiro, né? Um roteiro resulta um filme, né? E uma peça resulta 1 milhão de montagens. Então, essa ideia ficou cristalizada que o autor era o dramaturgo. Também não é uma ideia que sempre foi assim. A ideia, o Chartier vai falar que o autor do teatro já foi muitas vezes o produtor daquela companhia de teatro que organizava as coisas ali. Então, eu acho que essas são algumas respostas possíveis para a sua pergunta, assim. E coloquei aí referência e aproveito para fazer inveja mais uma vez com a minha caneca. E é isso, gente. Falei muito rápido para dar tempo do... Tem só mais uma pergunta no chat, eu acho, que é sobre as estruturas clássicas convencionais serem patriarcais e se a gente pode falar sobre a feminização ou queerização das estruturas, que é a pergunta do Miguel. E se as pesquisas de vocês têm recorte de gênero. Então, eu posso falar um pouquinho da pesquisa pela Frances Marion. Eu estou redescobrindo assim, as roteiristas mulheres em Hollywood na década de 20, né, que era a maioria. Mais de 50% dos roteiros nesse primeiro período foram escritos por mulheres e foram muito apagados, né? Eu acho que tem toda uma história de... Então, primeiro, assim, era um dos primeiros grandes mercados de profissionalização das mulheres nesse período, a gente está falando de 100 anos atrás, né? E nos Estados Unidos, né? Acho que na Europa existia alguma questão de escritoras, roteiristas, mas acho que o que tinha no departamento de história, esse departamento que eu falei, que lia mais de 1000 romances, leitoras com certeza, revisoras, e mulheres ganhavam muito bem, não era uma ou outra, não. Louise Weber, todas com mais de centenas de roteiros produzidos. O que acontece, o que eu acho que, primeiro, tem um momento, os estudos de roteiro tem uma vertente muito forte de recuperar as histórias dessas mulheres, tá? As histórias biográficas, as obras produzidas, os roteiros. Eu estou trabalhando com os roteiros não filmados da Frances Marion. Que tem vários índices de estética feminista para o período, não é um feminismo de hoje, mas que tem uma estética feminista bem robusta pelos roteiros e pelos roteiros que ela produziu, né? Tem roubo de crédito, então essas histórias estão lá também, muita mulher que trabalhava e escrevia o roteiro e os créditos eram para os homens, os créditos só foram regulados em Hollywood na década de 30, né? Então, eu estou começando a enveredar por aí. Eu acho que é muito importante, e não só, acho que tem uma antologia de roteiristas que vale. E o que é muito louco na história do roteiro é que depois o roteiro foi valorizado, aí no meu campo mais Hollywood, né, os homens que deram da Broadway na Costa Leste pegaram os lugares das mulheres, e aí que era um emprego praticamente feminino desapareceu. Então, assim, essa história, eu acho que ela ainda não está muito disseminada. Eu demorei para descobrir, mesmo pesquisando o roteiro, e falava, meu Deus, né? E aí você vai redescobrindo os roteiristas, você vê que teve um roubo de valorização.
né? Uma omissão histórica, um apagamento de colocar um outro na posição, mas de apagar também as forças estéticas elaboradas, né? Por Marion e várias dessas roteiristas. São várias, Dorothy Parker, Louise Weber, e elas não estão no cânone. Os Estados Unidos estão muito revisando esse cânone de cinema mudo, né? Elas não estão em nenhum lugar. Agora, isso eu estou falando do meu período. Essa pesquisa ela é muito forte, como o Marcel já apontou aí. Ela é um dos campos mais fortes, porque, como diz a Virginia Woolf, nesse caso, as mulheres escrevem diferente. Né? A Virginia Woolf tem uma coisa... Foi traduzido agora, né? Um quarto para si mesmo. Né? Tem uma diferença de escrita muito notável, né? Então, as mulheres, por exemplo, uma das coisas que fez elas entrarem no mercado de trabalho é a história. O Kittler estuda isso, que elas eram primeiras datilógrafas, né? Os homens demoravam a datilografar, e as mulheres eram mais ágeis. Isso no século XIX. Então, Gertrude Stein, por exemplo, começou a trabalhar como datilógrafa do Mustenberg, que é um teórico de cinema, e dali criou uma estética da datilografia mesmo. A estética poética dela é uma estética da datilógrafa. Coloca isso enquanto processo de linguagem. Né? E tem um vínculo com o cinema também, uma dispersão da atenção que não é colocada. Né? Enfim, eu acho que é um campo de estudo dos mais promissores para os estudos de roteiro, pegando uma pergunta de alguém que respondeu aí. Eu acho que a questão de gênero está dada. Eu estava revendo, por exemplo, manuais, eu não gostei muito, a Jornada da Heroína, porque tem um tipo de feminismo muitos anos 90 ali, psicologia, mas já é um avanço. Então, assim, rever construções de personagens, rever outras tradições, né, revisitar fios soltos dessa história que não foram narrados, porque acho que tem duas instâncias, assim, teve um apagamento das mulheres roteiristas e teve uma narrativação dos homens, né, que apagaram isso e que só legitimam formas autorais mais próximas. E a outra questão, para mim, desse apagamento é a política de autores. A política de autores do cinema, da Nouvelle Vague, eu acho que colocou uma coisa muito mais masculina, além de ser longe do roteiro, né, muito mais masculino do que próximo. Um dos estudos que eu estou trabalhando no Hollywood fala disso, que a época dos estúdios ela era muito mais inclusiva para as mulheres do que a nova Hollywood. Que a mulher voltou a ser só a produtora do homem, diretor e tarará, parará. Antes não, tinha um mercado de profissionalização muito forte. Né? Então tem vários campos a serem colocados ali. Eu acho que é uma disputa boa para trabalhar. E aí, esse livro é muito bom, When Women Wrote Hollywood. Estou lendo ele agora. Ele é espetacular. Assim, são 20 roteiristas, né, e diretoras e tudo mais. No Kindle dá para comprar, não está muito barato, mas dá. E vale a pena. E acho que dá para encontrar também. Se for esperto, acha. Se for esperto, eu queria fazer só um acréscimo, desculpa, Maria, perdão. Que eu acho que esse campo é um campo, né, trazendo isso para o recorte nosso, bem importante, né, de observar essas realidades dentro dos nossos sistemas, né, e dos nossos ciclos, né, pensando, né, também essas periodizações históricas do cinema brasileiro e do audiovisual brasileiro como um todo, né, pensando, né, o roteiro para além do cinema. Esse eu acho um campo muito importante. Já tem pesquisas, né, mais essa da Rosanne Welch, né, mais voltada para a questão feminina. Tem um livro de uma mexicana, De Paoli, que é sobre a história do roteiro no México, e ela faz uma série de entrevistas com roteiristas, Maria De Paoli. Mas também ainda é incipiente, eu conheço muito pouco sobre questão de raça. Né? Isso, mesmo na literatura internacional, ainda é uma questão. A gente tem algumas revistas, né, acadêmicas voltadas para isso. Né? A New Writing é uma que publica muito coisa ligada a roteiro, Journal of Screenwriting. Né? Tem muito interesse por pesquisas que são fora, né, do eixo eurocêntrico, mas a questão de raça ainda é muito recente nesse debate, né? E eu acho que isso também é um campo que se abre para a gente pensar, inclusive uma questão que
que é importante, né? A gente tem uma série de indutores através, né, dos editais nacionais, dos editais, né, regionais, voltados para a formação e para a entrada, digamos assim, no mercado de novos roteiristas e roteiristas, né, novos e novas. E a gente ainda não tem pesquisa que avalie a efetividade dessas políticas. Ou seja, como é que essas políticas de indução à entrada, né, de sujeitos historicamente excluídos dentro dos processos criativos, né, essas políticas induziram a entrada, mas qual é a efetividade mesmo dessas políticas, o que é que funcionou, o que é que poderia não, enfim, o que pode ser melhorado em questão, né, inclusive para pensar novos editais, para pensar outras formas, né, de formação. E eu acho que esse é um campo também de pesquisa que aí está na fronteira entre estudos de roteiro e economia política do audiovisual, que tem muito pouca coisa escrita no Brasil hoje, né? Eu queria só... Deixa eu só falar um pouquinho. Olha só, Carol, a gente está falando sobre gênero, falaram 2 homens e você vai me cortar. Aquela. Não, que isso, Maria? Eu achei que você não fosse falar. Eu estou brincando com você. Gente, eu tenho muita intimidade com a Carol, por isso, para quem não sabe, isso é uma piada. Carol é uma das minhas melhores amigas. Eu queria falar só um pouquinho aqui sobre essa questão do gênero, depois dos homens falarem, mas era a ordem normal, não estou falando nada. É o seguinte, a minha pesquisa não tem um recorte específico de gênero, eu acho que foi muito consciente eu ter trazido uma publicação de uma mulher e uma publicação de um homem. Eu acho que eu observo que, claro, as mulheres são muito menos publicadas, eu citei aqui a Petra, mas assim, tem poucos casos, eu acho que tem muito mais casos de roteiros brasileiros e mundiais, certamente, de homens publicados, homens são considerados mais autores, homens blá, 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 blá. E aí eu queria só falar uma coisa que eu acho muito interessante, que muita gente, por exemplo, não sabe, teve um apagamento muito grande de figuras importantes, mulheres roteiristas, que são figuras que estavam ali passeando em torno de grandes autores, homens, e uma que eu gosto de lembrar sempre é a Ulla Jackson, que era roteirista de alguns dos filmes do Bergman. Ela escreveu No Limiar da Vida, e ela escreveu A Fonte da Donzela, por exemplo. E O Limiar da Vida é um filme ultra feminista. E esse é feminista para hoje em dia. É um filme dos anos 60 que tem violência obstetrícia. Assim, um negócio que hoje a gente está discutindo. Enfim, Suécia e tal. E a Ellen Beltrame, que eu não sei se vocês conhecem o trabalho dela, que foi diretora da Sociedade Bergman, na Ilha de Faro, que é uma brasileira, que é roteirista, que é uma pessoa super interessante, acho que o pessoal aqui do Rota conhece ela, estava para lançar um texto específico sobre a Ulla, sobre essa relação do Bergman com a Ulla. Então, eu acho, assim, me interessa muito, não sei se os roteiros dela estão publicados na Suécia, pelo menos, ou em algum lugar, ela também é de uma romancista publicada, inclusive, salvo engano, ela tem outros roteiros para o cinema sueco que adaptam romances dela mesma. Então, eu acho que é um caso interessante, porque lá atrás, dentro desse cara que a gente imagina como um autor que não tinha colaboradores, né? Quando a gente pensa no Bergman, a gente pensa nele como esse bloco sólido, né? Ele era esse grande autor e ninguém entrava. E ele tinha essa entrada muito forte em um dos filmes dele mais considerados, que é A Fonte da Donzela, com uma roteirista. Então, era só isso que eu queria falar. Desculpa, Carol, é uma brincadeira, eu juro. Te amo. Te amo, Maria, que bom que você falou. Eu só coloquei aqui no chat também um resumo do nosso ST sobre estudos de roteiro, que quem quiser se informar mais sobre campos dentro dos estudos de roteiro, a pesquisar lá, está bem explicadinho, então, didático, e acho que é mais fácil do que a gente tentar levantar todos os campos que podem ser interessantes para a pesquisa. Eu só tenho a agradecer a todos que estão aqui, todos os participantes, a mesa, a organização, as perguntas muito boas. Vou passar a palavra para o Evandro. Obrigada, Evandro.
Obrigada Poxa, por eu estar aqui nesse lugar de mediadora, estou adorando. Caramba, nós é que agradecemos, foi sensacional. Dá para ver aí pela quantidade de comentários, né, no chat, se vocês puderem ver. Tem até o pessoal agradecendo também o trabalho da tradução em Libras, do Rafael e da Mônica. É muito legal ver o quanto que é importante vocês valorizarem o pensamento crítico, né, que o pessoal está aí estudando, muito estudante, muita gente começando, e dá um estímulo impressionante, né, para quem está ouvindo vocês falarem. Muito bacana. Muito obrigado. Eu agradeço em nome do Trio do Rota. Gabi e Carla talvez queiram falar alguma coisa também, antes da gente se despedir, porque a gente tem que dormir e acordar amanhã muito cedo para começar mais um dia intenso. Queria só agradecer, adorei ouvir vocês. Muito bom. Muito obrigada a todos vocês. Todos vocês que falaram, todos vocês que estiveram aqui fazendo nosso trabalho ter sentido, né? Espero que vocês consigam ouvir. A internet está péssima. Carla, quer dar uma palavrinha? É isso, gente. Só agradecer muito, muito, muito. E um super beijo. Eu estava morrendo de saudade, eu tenho muita saudade da academia, me afastei um pouco. E aí, ouvindo vocês, eu estava, não, é bom. Mas é isso. Legal, muito gente. obrigada a todo mundo que está aqui com a gente.